Seguinte, seja bem-vindo aqui no meu canal e hoje eu vou falar dos 10 livros que eu quero ler em breve, mas antes vai curtindo esse vídeo espalhando para quem você mais ama. Esses 10 livros que eu quero ler em breve não significa que eu os já tenho ou quero ler ainda esse ano. Quero ler durante os próximos tempos, mas talvez essa sequência aqui não seja uma total prioridade, porque eu quero ler vários deles. Porém, entretanto, todavia, esses aqui são pelo menos o top 10 dos quais, que se tiver ao meu alcance, eu vou querer ler eles logo logo. O primeiro livro é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, clássico da literatura brasileira. Dizem que ele é muito difícil de ler porque tem vários neologismos e até eu já ouvi de um professor na época do ensino médio, também eu lia lá bastante, que muitas vezes o cara tem que recorrer a um dicionário específico, se não me engano, escrito pelo próprio Guimarães Rosa, para poder entender trechos da respectiva obra. E um outro detalhe, eu tinha esse livro, só que de uma outra capa, um pouco mais condensado no tamanho, em 2014, só que eu preferi vender. E aí me arrependi. Aí eu vou ter que comprar essa edição da Companhia das Letras, que tem na Amazon, e que parece ser uma versão tanto inicialmente histórica, né, contando partes históricas do próprio Guimarães Rosa, da obra, quanto da história em si. Então, é um dos livros que eu quero ler aí logo em breve. Segundo, esse aqui é um best-seller, eu sei, mas eu creio que pelo modo que ele conta como funciona o nosso cérebro e por ele ser base para esse conhecimento tal qual, é esse livro, Mindset da Carol Dweck. E assim, ele é muito recomendado, eu vejo as pessoas citando ele, tanto nos perfis lá da rede social, famosinha, quanto até mesmo na faculdade, que o pessoal recomenda e tudo, etc. E eu li já um trecho dele, porque ela fala aqui sobre, nesse livro, sobre a questão do aprendizado através do elogio, se eu não me engano, do incentivo, ao invés de só fazer pela disciplina. Aliás, é pela disciplina ao invés do elogio. É um negócio bem interessante, ela fez experimento sobre isso e parece ser bem legal esse livro. O terceiro que eu quero ler é Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, que é um dos livros mais lidos e mais vendidos do mundo. Pois é, eu falei disso no começo do ano. E é um livro que me despertou a curiosidade de poder entender, ler e saber como é essa história. O quarto livro é um clássico da literatura russa, Crime e Castigo, do Dostoiévski. Eu já vi, é uma lapa de livro, parece ser bem grande assim, porque eu lembro que estavam fazendo na faculdade, durante essas semanas que passaram, um projeto onde você pegava livros e tudo, e aí tinha um volume do Crime e Castigo, só que era o segundo volume, ou seja, tinha um outro volume, então eu preferi não pegar para não ler a história pela metade. Então parece que o tomo é muito grande, é um carmalhaço assim bem grande, e eu pretendo ler aí nos próximos tempos, quem sabe esse ano ou ano que vem, não sei. Mas eu pretendo ler também, tá na minha prioridade. Outro livro aqui é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, que eu vi ele na Bienal, mas ele estava a R$ 30. Assim, não é caro, para mim era acessível, só que eu preferi olhar outros e dei prioridade para esses mesmos. Então é um livro que eu tenho curiosidade aí de ler. Ele tem até uma capa com uma cauda de uma baleia. É um negócio bem interessante, bem bacana. Não lembro agora qual é a editora, mas é muito bacana. O outro livro, esse aqui eu lembro de ter lido um trecho dele em 2023 e me pareceu muito importante para conhecer sobre esse assunto, que é o Nação Dopamina, que ele fala muito dessa questão de como a dopamina age na nossa mente, como ela tem feito esses efeitos negativos, né, com esse uso exagerado de redes sociais, atacado a ansiedade do pessoal, causado depressão e outras coisas subsequentes. E eu vi no primeiro capítulo do livro que a autora ela conta um relato de um paciente dentro lá da clínica dela. E é um negócio assim muito chocante, muito doido. Então me parece ser bem interessante para entender essas situações e causas, porque dentro do relato clínico ela conta coisas que têm conotação com aqueles mesmos. No caso, utiliza muito a ciência,
muito pesquisas dentro da área, então vale super a pena, pelo menos pelo que eu vi, né? Pelo pouco que eu li. Então, também é uma das minhas prioridades nesse quesito. O sétimo livro é um livro muito interessante. Eu gosto desses assuntos, cara. Não adianta escapar. Eu gosto demais desses assuntos. Um andar aleatório em Wall Street. Ele já tem em português, porque ele tinha antigamente em inglês. Random Walk Down in Wall Street. E eu pensei que não ia lançar ele em português, mas lançaram. Se eu não me engano, no final de 2023. Eu não me recordo aí. E eu quero ler, eu já queria ler ele muito, agora um pouco ainda mais, porque como eu li o Mito dos Mercados Racionais, ele citou sobre essa parte do andar aleatório. Então eu vendo a cerne da coisa e como essa teoria se desenvolveu, então me parece que esse livro aqui também é muito interessante sobre mercados financeiros e abordando essa tese de fato. O nono livro aqui, o oitavo livro, melhor dizendo, é ainda dentro desse assunto, é a biografia de um dos maiores investidores do mundo, que é o Charlie Munger, né? Que ele desencarnou agora em 2023. Eu lembro que eu estava na Espanha quando houve a notícia do desencarne dele, que Deus o guarde e tudo. E aí ele, né, faleceu com 99 anos. E no caso, me parece ser bem interessante. Eu sei que foi uma editora daqui do Brasil que faz, né, livros de negócios, marketing digital, que lançou essa biografia dele. Então, me parece bem interessante ler essa biografia. O outro também é a biografia, o nono livro, que é a biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. Walter Isaacson, que é biógrafo de Steve Jobs, que eu li, biógrafo da Jennifer Doudna, que criou, no caso, manipulou os genes do DNA, muito interessante. Einstein, Elon Musk, o próprio Da Vinci, enfim, tem uns livros deles de biografia que parecem ser muito interessantes, pelo menos porque eu li dois, então vale super a pena. Os outros também estão na minha lista, do Einstein, do Elon Musk, que foi lançado em 2023, então estão na minha lista, mas esse aqui em especial do Da Vinci, que eu quero ler mais, porque ele também tem um contexto ali histórico muito interessante. E o décimo, que esse eu já sabia como era. Eu li um trecho bem pequeno dele quando eu trabalhava numa biblioteca aqui em Fortaleza. E ele fala muito dessa questão social e histórica do Brasil. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. E, cara, é bizarro. É um negócio assim, louco. Eu li um trecho dele, eu acho que ele tá mais de R$ 100 na Amazon. Mas, assim, vale super. Vale super. Por que eu não dei prioridade ainda a esse livro? Porque eu já tenho mais alguns aqui. Então, livro por livro, é melhor não comprar agora. Vamos primeiro ler os que tem aqui, para depois, quem sabe, pegar um desses aí, até com um preço melhor, ou no Marketplace, ou na própria Amazon, enfim, aonde der de fato, beleza? Então, essa aqui é um pouco da minha lista, pelo menos aqueles que estão mais evidenciados para mim. Óbvio, essa lista pode mudar ao longo do tempo e tudo, mas é os que estão mais evidenciados. E se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. Não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para eu saber quem é você, de qual livro você gostou, de qual você não gostou. Deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre isso. Você clica no botão de inscrever e clica na sineta que amanhã vai ter mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.